João 14, de 1 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, e sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Vamos orar. Ó Pai, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ó Pai, nós chegamos diante do Senhor e te pedimos, Senhor, se revela a nós, ó Pai. Muito mais do que letras, Senhor, que, ó Deus, o Espírito de Cristo, Senhor, ó Deus, possa ser revelado e conhecido por nós, ó Pai. E está em nós, ó Pai, porque Ele é a vida, Senhor. Então, ó Deus, fala, Senhor, fala a cada coração que o Senhor mesmo trouxe aqui nesta noite. Porque a Tua palavra diz que ninguém pode vir ao Senhor se pelo Senhor mesmo não for chamado, Senhor. Então eu creio, Senhor, que cada pessoa que está aqui foi chamada, atraída, Senhor, pelo Teu amor. Foi atraída, Senhor, por Cristo, lá na cruz, ó Pai. E elas estão aqui, Senhor, porque elas querem Te conhecer. Elas querem mais do Senhor. Então, dê a elas, Senhor, aquilo que elas precisam, Senhor. Em nome de Jesus. Porque conhecemos que por nós mesmos, Senhor, nós nada podemos. Mas o Senhor tudo pode, Senhor. E nenhum dos Seus planos, Senhor, podem ser frustrados. É isso que nós cremos. O Senhor tudo pode. Então, Senhor, prevaleça, Senhor, neste momento. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantas vezes nós temos buscado nas nossas vidas uma vida de santidade, uma vida de paciência, uma vida de justiça, uma vida de amor. Porém, infelizmente, quanto mais parece que a gente procura, que a gente busca, parece que mais difícil se torna de encontrar. Mais, talvez, frustrados, talvez, nós ficamos. E o que Deus quer, nessa noite, nos mostrar, quer nos ensinar, é que vida cristã, vida abundante, vida eterna, vida com Deus, não é
consequência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós buscamos, mas é consequência daquilo que Deus é e daquilo que Jesus é nas nossas vidas. Muitas pessoas às vezes ficam frustradas com Deus, frustradas com Jesus, frustradas com a igreja, porque talvez estão vindo para a igreja por algum problema, por alguma situação, buscando uma solução, mas às vezes não estão vendo a saída. E não é que não tem saída. Jesus é a nossa esperança. Mas, muitas vezes, o erro está em nós estarmos buscando essa vida através das nossas obras, daquilo que nós fazemos, e não daquilo que Deus é e daquilo que Jesus é. E quando Jesus, aqui, a Bíblia relata essa conversa do Senhor Jesus aqui em João capítulo 14, ele é resultado de uma dúvida que estava no coração dos seus discípulos. Uma dúvida que também, ela permeia a mente de muitos cristãos, de muitas pessoas. Se você olhar no capítulo 13, no versículo 36, vai aparecer aqui o motivo de Jesus estar trazendo essa palavra que nós acabamos de ler. Não só essa palavra, mas se você olhar capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, você vai ver que todos esses capítulos é Jesus tratando e respondendo e falando para os seus discípulos acerca dessa dúvida que eles tinham no coração. E a dúvida que os discípulos tinham está escrita aqui na sua palavra, no versículo 36 e 37, é esta. E disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Para onde vais? E Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podeis ir agora. Segui-me. Mas, não podeis ir agora, segui-me, mas depois me seguirás. E disse-lhe Pedro: por que não posso te seguir? Por ti darei a minha vida. Por ti darei a minha vida. Qual era a dúvida que estava no coração de Pedro e também estava no coração dos discípulos? Depois Filipe também vai questionar o Senhor Jesus: Senhor, para onde vais? Senhor, qual é o caminho? Senhor, como que eu posso encontrar essa vida que o Senhor veio para nos dar? Se nós formos ver lá o capítulo 10, Jesus disse: olha, o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. E quando os discípulos aqui começam a perguntar para Jesus para onde ele ia, porque os discípulos estavam preocupados. Jesus já estava começando a falar para eles sobre a partida dele aqui deste mundo. E com a partida dele eles estariam sozinhos. E aí então eles queriam saber: Senhor, para onde você vai? O Senhor vai? Porque nós sabemos que tu és o Cristo. E para onde o Senhor for, nós também queremos ir. Nós não queremos ficar sozinhos. Nós não queremos ficar sem o Senhor. Diz para nós: se o Senhor vai embora, para onde tu vais? Porque o que será de nós sem o Senhor? Para onde, Senhor, tu vais? E o próprio Pedro ali vai mostrar, irmãos, a essência daquilo que nós acabamos de dizer. Aquilo que nós muitas vezes queremos fazer para alcançar essa vida de Cristo. Pedro disse: ó Senhor, por ti eu vou dar a minha vida. Por ti, Senhor, eu darei a minha vida. Muitas vezes nós queremos, irmãos, ter a vida de Cristo por aquilo que nós estamos fazendo. Pedro foi isso que ele falou para Jesus: Senhor, eu vou dar minha vida pelo Senhor.
Mas Jesus dá uma resposta para Pedro, que Pedro não esperava. E a resposta também para nós. Que por nós mesmos, irmãos, nós não temos condições de agradar a Deus e de alcançar a vida que Deus tem para nós. Porque Jesus mesmo vai dizer aqui no versículo 38 do capítulo 13. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Pedro, você não sabe o que você está falando. Antes que o galho cante, Pedro, você vai me negar. Como você está querendo oferecer a sua vida por mim? Se na primeira dificuldade você vai me negar, Pedro. Na verdade, quando Jesus disse isso para Pedro, Jesus não queria rebaixar Pedro, não queria humilhar Pedro, não queria expor Pedro. Mas Jesus estava sempre querendo tratar que a vida com Deus e a vida de Cristo não é consequência de obras que nós fazemos, mas é consequência da obra que Deus realizou por nós lá na cruz. E era isso que Jesus estava querendo ensinar para Pedro. Olha, Pedro, não adianta, porque pela força, pela vontade do homem, pela vontade da carne, vocês não vão conseguir. Porque logo, logo você já vai me negar. Então essa era a dúvida. Para onde Jesus vai? Como estar com Jesus? Como estar com Deus? Como ter a vida de Deus nas nossas vidas? Por isso Jesus então vem, agora no versículo 1, dizendo, interessante, né? Jesus disse para Pedro, Pedro, você vai me negar. Mas logo após ele disse, não se turbe o vosso coração, Pedro. Eu sei disso. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Você vai me negar. Você vai me trair. Você vai me deixar. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Mas não se turbe o vosso coração. Não se desespere. Não fique com medo, Pedro. Não fique com medo não de você não conseguir. Não fique com medo de você me trair. Porque eu já sabia, eu já sei que você vai fazer isso. Foi para isso mesmo que eu vim. Porque aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus. Jesus sabia que essa vida que Deus veio nos dar, essa vida eterna, essa vida de Cristo, é impossível os homens alcançar pela sua vontade, pela sua força. Mas somente é pela fé, como diz lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não se turbe o vosso coração. Talvez, irmãos, tanto eu como você estamos, ou ficamos talvez como Pedro, decepcionado quando traiu Jesus. A Bíblia relata, né, que quando Pedro, o galo canta e Pedro já tinha negado Jesus pela 3ª vez. Quando Pedro ouve o galo cantar, a Bíblia diz que Pedro ficou muito triste. Porque ele lembrou do que Jesus tinha dito. Talvez nessa noite aqui tem muitas pessoas também que estão tristes. Estão com medo porque não estão conseguindo viver a vida que Deus espera delas. Não estão conseguindo viver uma vida que agrade a Deus. E o maravilhoso, irmãos, da obra de Cristo, é porque foi para esses mesmo que Ele veio. Foi para esses que reconhecem a sua incapacidade, que reconhecem, né, a sua falta de força,
para poder conseguir. Foi para esse que Jesus veio. É para aqueles que não conseguem, é para aqueles que reconhecem que são realmente incapazes, que são derrotados, que não têm força, que não têm condições, são para esses. Para aqueles que estão doentes, a Bíblia fala, ele veio, não para os sãos, mas para os doentes. Se você se considera um doente, um fraco, então foi para você que Jesus veio. Por isso ele diz, Pedro, não se turbe. Não se turbe o vosso coração, não fiquem com medo. Mas o que é para fazer? Credes em Deus, irmãos. Se você está, talvez, vivendo uma vida, às vezes, de derrota, não tem conseguido agradar a Deus, não tem conseguido viver essa vida que talvez a religião está dizendo para você que você tem que ter. Talvez colocar uma forma de cristão, você tem que ser assim. E aí você está se esforçando, você está lendo a Bíblia, você está vindo à igreja, você está orando, mas você não consegue. É porque você, e muitas vezes nós, vou me incluir também aqui, nós não estamos fazendo pelo Espírito, mas nós estamos fazendo pela letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Se você é um derrotado, se você é um incapaz, Jesus está dizendo, olha, credes em Deus. Não desista não. Não volte para trás. Não desista, credes em Deus. Você pode crer em Deus porque Deus te amou e deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por você. Não desista. Não deixe que o diabo te engane, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Porque foi o próprio Senhor Jesus que disse, não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Credes em Deus. E credes também em mim, Jesus disse. Você pode crer em Deus. Porque Ele já deu prova do quanto Ele te ama. E que Ele é poderoso para fazer na sua vida e na minha vida muito mais do que eu possa pensar. Mas é pela fé. Não é por religião, não é por obras, não é por palavras, não é por doutrinas, mas é pelo Espírito de Deus. Não se turbe. Não se turbe o vosso coração. Jesus sabia que depois da sua partida, não seria fácil para os discípulos. Não seria fácil, e não foi fácil. Tanto que logo após a morte de Jesus, antes de Jesus, depois de Jesus já tinha ressuscitado, mas Jesus não tinha aparecido para eles, eles já estavam desistindo do chamado do Senhor Jesus. Pedro e os discípulos já estavam voltando a pescar a velha vida. E aí Jesus precisa aparecer de novo para eles ali, e alimentar eles ali com peixe na beira ali do mar, para poder trazer a memória deles, olha, eu não disse se vocês me seguirem, se vocês crerem em mim. Se vocês crerem em mim, eu estaria com vocês até a consumação dos séculos. Por que vocês estão desistindo? Por que vocês estão querendo voltar a viver como vocês viviam? Então Jesus sabia que ia ser difícil, que é difícil para nós, irmãos, viver neste mundo uma vida cristã. Por isso ele diz, não se turbe o seu coração. Não fiquem com medo. Tem muitos cristãos querendo viver a vida cristã, mas querendo viver com medo do inferno, com medo que Deus vai castigar, com medo que Deus vai estender a sua mão e vai corrigir. Não, a Bíblia fala que Deus corrige quem Ele ama. Nosso Deus não é um carrasco, nosso Deus é um Deus de amor. Então Jesus sabia que ia ser difícil, que é difícil. Por isso ele disse, não tenham medo, mas creiam em mim, creiam em mim, creiam em mim, creiam em Deus. Mas a vida cristã, ela é fruto de crer no Senhor. Então, como viver sem medo? Como que nós podemos viver sem medo? Jesus falou, não tenham medo.
Não tenham medo. Mas como que nós podemos viver nesse mundo sem medo? Quando nós estamos vendo tanta violência, tanta destruição, tanta maldade, tantas coisas acontecendo. Às vezes nossos filhos saem, à noite, saem para ir para a faculdade, para o trabalho. Às vezes a gente fica em casa apreensivo, com medo, sabendo se eles vão voltar vivos ou não vão. Medo. O mundo está aí e nós temos às vezes medo. Foi por causa desse medo que Jesus, então, deu essa palavra para os seus discípulos: não tenham medo. Mas como que eu posso viver sem medo? Mateus 11, 28, Jesus nos mostra, irmãos, o caminho para nós não vivermos com medo. Bem conhecido esse texto. Quando Jesus disse ali, credes em Deus e credes também em mim, era isso que Jesus está querendo dizer, isso que nós vamos ler agora aqui. Quando eu estou com medo, quando o mal está ao meu redor, quando as coisas estão difíceis, o que eu preciso fazer? Como que eu devo reagir? Qual deve ser a minha posição? A sua posição, a sua ação, a sua atitude é só uma. É essa que o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui na sua palavra. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis, o quê? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era isso que Jesus estava querendo aqui ensinar para os discípulos. Olha, não vai ser difícil viver como cristão, porque vocês estão no mundo e o mundo jaz no maligno. Mas não tenham medo do mundo. Quando o mundo vier sobre vocês, quando Satanás vier atacar você, atacar a sua família, atacar a sua vida, venham para mim. Vinde a mim. E eu vou estar dando alívio. Eu vou estar dando salvação. Eu vou estar dando paz, eu vou estar dando socorro. Foi o texto que nós lemos no início, lá nos Salmos. Só o Senhor é a minha salvação. Só o Senhor é a minha defesa. Só o Senhor é a minha vitória, é a minha rocha. Só o Senhor. Nós não podemos viver com medo, porque o medo não procede de Deus. O medo é do maligno. Ele que coloca medo nos nossos corações. Mas quando o medo vem, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que ir para aquele que já venceu o medo, já venceu a morte. Porque muitas vezes o medo na nossa vida é medo da morte. Mas Jesus, a Bíblia diz que já venceu a morte. Então quando nós vamos para Jesus, então nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Porque Ele é o descanso, Ele é a força, Ele é a coragem, Ele é a vitória para as nossas vidas. Amém? Não se turbe o vosso coração. Essa é a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui através desse texto. Muitas vezes eu já li esse texto, e nunca tinha compreendido o ensinamento do Senhor Jesus para a minha vida. Porque às vezes fica só com a letra. Mas aqui Jesus estava respondendo uma questão que estava no coração dos discípulos. Eles estavam com medo porque Jesus ia partir e eles iam ficar sós. Então Jesus fala: não fiquem com medo. Se você está sofrendo, se você está passando por luta, não tenha medo, porque Jesus é a sua esperança. Jesus é a sua solução. Jesus é a sua vitória. Jesus é a sua paz. Jesus é a sua alegria. Crê em Deus e crê em Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, Romanos 6, 23, é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado leva à morte? Leva. Mas Deus nos deu o dom, o presente para nossas vidas, para o pecador. O presente para o pecador é Jesus. Se você é pecador, se você está no pecado,
Só tem uma saída para você. É o presente de Deus, é Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Se você quer ter perdão, se você quer ter vida nova, é Jesus. Por isso ele diz, credes em Deus. Porque Deus te ama. E credes também em mim. Porque se você crê em mim, o medo vai sair. E a paz vai chegar. Amém? Segunda coisa, irmãos, que esse texto nos ensina. Versículo 3. Versículo 2 e 3 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi fazer o quê, irmãos? O quê? Se Jesus foi preparar um lugar, então aqui não é o nosso lugar. Se Jesus foi para preparar lugar, e ele diz que ele vai voltar e vai nos levar para que onde ele esteja, nós também estejamos, aqui não é o nosso lugar, irmãos. Por isso que aqui a gente não tem condições de viver plenamente feliz. Por isso que o mundo não pode nos satisfazer. Por isso que as coisas que estão aqui neste mundo são incapazes de preencher no nosso coração esse vazio, que muitas vezes nós estamos buscando preencher com as coisas aqui neste mundo. É porque aqui não é o nosso lugar. Jesus foi preparar um lugar para nós. Mas acontece que muitas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos com medo, porque o nosso coração e os nossos pensamentos estão somente nas coisas que estão aqui neste mundo. As coisas concernentes a essa terra. Mas Jesus disse, olha, não se turbe. O vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser mortos por causa do meu nome. Vocês vão ser levados diante das autoridades. Vocês vão ser queimados vivos por causa do meu nome. Vocês vão perder talvez seus bens por causa do meu nome. Talvez seus filhos vão morrer por causa do meu nome. Mas não se preocupe. Porque aqui não é o seu lugar. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é o seu lugar. Paulo que disse, né, se... Tenho memória um versículo, mas se a nossa fé, né, a vida, nós estivéssemos somente nas coisas aqui deste mundo, nós seríamos os quê? Os mais infelizes. Jesus ali conforta o coração dos discípulos dizendo isso, olha, aqui vai ser difícil. Talvez aqui você não vai ter nada mesmo. Talvez aqui vão tirar tudo de você. Mas fique tranquilo. Porque eu vou preparar um lugar para você lá no céu. Lá onde a tristeza não vai entrar, onde não vai ter lágrima, onde não vai ter ferrugem, onde não vai ter ladrão, onde ninguém vai tentar te roubar. Eu vou ter um lugar para você lá. Jesus foi preparar um lugar para nós, irmãos. E Jesus deixou essa palavra, irmãos, para que nós possamos realmente viver na prática aquele texto que nós gostamos muito de recitar, de Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque nós não estamos crucificando o nosso eu lá na cruz. Nós estamos querendo viver o nosso eu, a nossa vontade, a vontade da nossa carne. E a Bíblia diz que a vontade da carne não pode agradar a Deus. Não que nós não vamos ter nada aqui deste mundo. Deus vai nos dar. Mas Ele nos dá com a seguinte condição.
Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas os serão acrescentadas. As demais coisas, irmãos, Deus vai acrescentar nas nossas vidas. Conforme nós merecemos, conforme estiver o nosso coração. Se Ele ver que o meu coração não está apegado àquilo, Ele vai dar mais. Por isso, se for fiar no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. E a cada dia, irmãos, Deus vai provando-nos. Ele vai colocando nas nossas vidas situações, bens e coisas para ver aonde está o nosso coração. Pedro não acabou de dizer para Jesus: Senhor, eu vou dar minha vida pelo Senhor? Mas quando veio ali o perigo da morte, perigo também de morrer junto com Jesus, ele logo já negou a Cristo. Jesus foi nos preparar um lugar. Nossa vida não consiste somente nas coisas deste mundo que estamos vendo. Precisamos viver com essa consciência. Nossa felicidade não consiste nas coisas que nós temos, que nós podemos ver, mas a nossa felicidade e a nossa paz, a nossa alegria, consiste numa única coisa: Jesus Cristo vivendo em nós. E Ele é a esperança da glória. Amém? Vamos ver um texto, 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, versículos 11 em diante, diz assim: Segunda Coríntios 4, de 11 em diante, diz assim: e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, mais excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não, as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, eternas. Capítulo 5, 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feitas por mãos, eterna nos céus. E assim nós que vivemos somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Onde está a sua esperança? Onde está a sua confiança? Onde está a sua segurança? É naquilo que você tem? Naquilo que Deus te deu? Para você viver aqui neste mundo? Aquilo que Deus te deu para viver aqui neste mundo é para este mundo.
Mas Deus nos deu uma coisa que não é para viver, é para viver neste mundo, mas que também é para nos levar para viver também a vida eterna, que é Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito. Para quê? Todo aquele que nele crê, não pereça. As coisas que Deus está te dando aqui vai perecer, vai ficar. Vai ficar. Mas o Filho de Deus que Ele te deu, esse vai te dar a vida eterna. Por isso não olhe para as coisas. Não coloque o coração nas coisas que são deste mundo, porque tudo isso vai perecer. Olhe para Jesus. Confie em Jesus. Se entregue a Jesus. E então você vai ter a vida eterna, que vai além da morte. Por isso Jesus diz, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Temos que viver, irmãos, com essa consciência de que aqui na terra não é a nossa morada. Somos peregrinos, Pedro vai dizer, né? Como somos peregrinos. Você é peregrino sobre essa terra. Deus deixou você aqui, me deixou também, depois de nos salvar, para que nós possamos ser testemunha de Cristo, para aqueles que ainda não o conhecem. Só para isso. Por isso Paulo diz, olha, o morrer para mim é lucro. O viver é Cristo. O morrer para mim vai ser lucro. Como nós precisamos viver dessa forma. Querer viver para Deus. Querer viver para Cristo. Se morrer, vai ser lucro. Mas nós vamos querer muitas vezes salvar mesmo a nós mesmos. Salvar a nossa carne de sofrer. Salvar a nossa carne de passar por humilhação. Salvar a nossa carne de estar sendo constrangido. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, pelo reino de Deus, vai o quê? Achá-la. Vai achá-la. Jesus foi preparar um lugar para nós, irmãos. Se você está sofrendo aqui neste mundo, não desanime não. Seu lugar não é aqui. Se você passar por enfermidades, passar por doenças, talvez perdas na família, pela morte, não desanime. Porque seu lugar é no céu. Seu lugar é lá no céu. Lá nós temos a vida eterna. Amém? Temos um lugar eterno no céu. E ele diz aqui, vou preparar lugar e vou voltar. Você está preparado? Será que eu estou preparado para me encontrar com Jesus quando Jesus voltar? Ele diz que ele é o noivo e vem buscar uma noiva. A igreja é a noiva. Será que Jesus vai querer uma noiva descabelada? Suja? Manchada? Uma noiva que está se deitando com outros? Jesus vai buscar uma noiva imaculada, santificada, porque para isso ele veio. Para isso ele derramou o seu sangue, para nos purificar de todo o pecado. E se nós estamos vivendo no pecado, irmãos, nós não estamos ainda preparados para encontrar com o noivo. Jesus Cristo veio para tirar o pecado e eu ainda quero viver no pecado. Mas para isso Jesus Cristo veio, por isso ele fala, você está vivendo no pecado? Vem para mim. Vem a mim. E eu vou te aliviar desse fardo que está sobre a sua vida para te destruir. Vinde a mim. Jesus vai voltar, irmãos, para buscar a sua igreja.
E nós precisamos estar preparados para encontrar com o nosso Senhor. Amando a sua vinda, esperando a sua vinda, fazendo a obra que Ele nos deixou para fazer e vivendo em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar e eu voltarei. Se eu preparar, eu vou voltar. Jesus vai voltar, irmãos, para te buscar. Como você está para se encontrar com o Senhor? Você tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro? Para se encontrar com o noivo? Ou você ainda está sujo pelo pecado que Jesus já pagou por ele lá na cruz? O preço por ele lá na cruz. João Batista, quando viu Jesus chegando para ele, disse: ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se eu tenho pecado, Jesus tira o meu pecado. Só Jesus pode tirar o meu pecado e a minha vida de pecado, dando para mim a sua vida, que é sem pecado. É só vivendo a vida de Cristo é que eu posso viver uma vida sem pecado. Porque para mim mesmo, por mim mesmo, é impossível. Mas quando eu confesso a Jesus, quando eu creio em Jesus, quando eu entrego minha vida para Jesus, quando Jesus está em mim, então, aí sim, eu não vou viver na prática do pecado. Jesus vai voltar para nos levar. E o que nós precisamos fazer para nos encontrar com Jesus? Versículo 10. Jesus diz para os seus discípulos: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. As palavras. Eu preciso crer na palavra do Senhor. Eu preciso fazer as obras que o Senhor faz. Eu preciso obedecer aos seus mandamentos. Versículo 12 diz: olha, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E não só as que eu faço, mas fará maiores. Versículo 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será um amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então eu tenho também que obedecer às suas palavras, que diz: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse será amado por meu Pai. Mas será que nós conseguimos fazer tudo isso? Será que nós conseguimos amar Jesus como Ele precisa ser amado? Será que nós conseguimos obedecer a palavra como nós precisamos obedecer? Será que nós conseguimos fazer as obras de Deus como Deus disse que nós faremos, ainda maiores do que essa? Por nós mesmos nós não vamos conseguir. Por isso Jesus, quando os discípulos, ali no versículo 4, perguntam para ele: Senhor, Jesus disse: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E Tomé então disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Como? Como conseguir viver essa vida? Como estar preparado para encontrar com Jesus? Como conseguir viver a vida abundante? Qual é o caminho?
E aí vem uma resposta de Jesus. Quando ali Filipe disse: Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai, por isso nós não sabemos o caminho. E essa também é uma dúvida que está no coração de muitas pessoas. Qual é o caminho para que eu possa viver essa vida que agrada a Deus, essa vida de santidade, essa vida de obediência à palavra? Qual é o caminho? Como que eu posso fazer? Muitas pessoas pensam que é através da religião. A religião se aproveitou dessa dúvida no coração das pessoas para mostrar para eles doutrinas. Olha, se você fizer isso, se você guardar isso, se você cumprir isso, então vocês vão ter a vida. E as pessoas fazem, mas daqui a pouco não conseguem mais fazer. E aí vem a decepção. Porque a vida eterna e a vida com Deus, a vida de Deus, não é pelo nosso mérito, mas é por Jesus Cristo. Por isso, no versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você quer viver sem medo? Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida de paz, de alegria, de contentamento? Você quer ter uma vida pensando nas coisas que são do céu? Então Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Ainda tem 5 minutos. Eu quero falar com vocês sobre esses 3 títulos aqui de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa afirmação de Jesus, irmãos, ela destrói todo o pensamento humano. Ela destrói todo o pensamento humano. Quando os discípulos queriam saber o caminho, o que eles deviam fazer, Jesus falou: ó, faz nada não. Vem a mim, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Sabe o que é o caminho? O que representa o caminho aqui, irmãos? O caminho aqui, na verdade, nada mais é do que a cruz. Quando Jesus fala: ó, eu sou o caminho. Vocês querem viver uma vida com Deus? Querem ter vida eterna? Então eu sou o caminho. E o caminho nada mais é do que a cruz. Porque a cruz representa a morte do eu. Quando eu vou para a cruz, quando eu creio na obra da cruz, eu estou também reconhecendo a minha morte com Cristo. A minha crucificação com Cristo. E agora, reconhecendo que eu não devo mais viver, mas que agora é Cristo que deve viver na minha vida. Por isso Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho. E o caminho é a cruz. Ninguém pode ir a Deus, ninguém pode ter a vida com Cristo, a vida de Deus, se não passar pela cruz. Se não morrer para o eu. Se não crer que foi incluído lá na morte de Jesus, lá na cruz. Que aquela morte foi pelos seus pecados. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 17. Como nós muitas vezes interpretamos a palavra do nosso, conforme o nosso necessidade. Ah, Jesus é o caminho, então eu vou lá para Jesus, eu vou lá na igreja, vou orar e Jesus vai me abençoar. Jesus vai resolver os meus problemas. Mas na verdade, quando Jesus diz: olha, eu sou o caminho, ele não está dizendo que ele vai fazer as suas vontades. Na verdade, ele está dizendo: ó, você tem que deixar de fazer a sua vontade, para que a minha vontade seja feita na sua vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 17 em diante, diz assim: porque
Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Jesus é o caminho. Se eu não passar por esse caminho, que é a cruz, que é a morte do meu eu, a vida de Cristo não tem como se manifestar nas nossas vidas. Se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Morrendo, porém, ele vai dar fruto. Se você, irmãos, se o homem não morrer com Cristo lá na cruz, a vida de Cristo não vai se manifestar na sua vida jamais. Quando Jesus diz: olha, eu sou o caminho, Ele está dizendo: olha, você precisa ir para a cruz. Você precisa morrer para o seu eu. Porque só quando morrer esse seu eu, é que a vida de Cristo vai se manifestar na sua vida. E então você vai experimentar. Como diz lá em Romanos 12, né? Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler para não confundir os textos. Às vezes a gente quer falar decor e fala errado. Sumiu meu Romanos aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso quê? Corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só passando pela cruz. É só morrendo para o eu. É que nós vamos poder ressuscitar para uma nova vida. E aí experimentarmos. Isso que a Bíblia diz. Que a vontade do Senhor é boa. Ela é agradável e é perfeita. Mas muitas vezes nós não estamos experimentando. Porque nós não estamos indo para o caminho. Que é Jesus, que é a cruz. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Então Jesus está dizendo: ó, se você não for incluído, não crê que foi incluído comigo lá na cruz, você não tem a minha vida. Se você não crê, se você não for por esse caminho, você nunca vai ter a vida. Porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. A verdade, irmãos, muitas vezes eu interpretei essa palavra verdade como se fosse as palavras do Senhor Jesus, as palavras que dizem a respeito de Jesus. A palavra do Senhor é a verdade.
Mas não são as palavras do Senhor que trazem vida para nós. Porque às vezes as palavras se tornam como doutrinas. E doutrina não salva. Doutrina se torna lei, se torna letra, e letra mata. Quando, aqui nesse próprio texto, aqui quando Jesus está falando para os discípulos, lá, vamos voltar um pouquinho em João 14, nós vamos já encerrar. Olha o que Jesus diz, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito do quê? Da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então aqui, na verdade, quando Ele fala, eu sou o caminho e a verdade, o que Ele está dizendo? Muito mais do que ter a palavra, porque muitas vezes, irmãos, nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Quem não tem a palavra de Deus? Tem. Mas nós ainda continuamos a pecar. Jesus diz, conhecereis a verdade vai vos libertará. Nós conhecemos a palavra, nós ouvimos, mas ainda às vezes a gente está pecando. Sabe por quê? Porque nós só estamos na palavra. Nós não temos o Espírito da verdade, que é o próprio Jesus em nós. Quantas vezes nós temos a palavra, nós nos achamos que é pelo aquilo que nós vamos fazer, então, que nós vamos, então, ter a vida. Mas quando nós temos o Espírito da verdade, da palavra que é em nós, que é o próprio Senhor Jesus, então essa vida de Cristo não vai ser consequência daquilo que nós vamos fazer, mas ela vai fluir através das nossas vidas. Jesus disse, né, aquele que ele é a água da vida, e quem beber dele, do seu interior, vai fazer o quê? Fluir. Rios de água viva. Então não é porque você tem a palavra é que você tem a vida. Você tem que ter o Espírito da palavra, que é o próprio Cristo em você. O Espírito da palavra é a vida de Cristo. Lá em 1 João, deixa eu ver o texto aqui. Capítulo 5. Nós estamos falando que Jesus é a verdade. Mas olha o que Jesus, João está dizendo aqui. João 5,6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é o quê? É a verdade. Conhecereis a verdade vai libertar. Quem é essa verdade? É a palavra? É a palavra, mas é o Espírito da palavra que nos liberta. Não adianta eu ter a palavra se eu não tiver o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, habitando e controlando a minha vida. Se Ele não controlar a minha vida, não vai ter libertação. Mas Jesus promete libertação. Se nós conheceremos a verdade vai nos libertar. Às vezes as pessoas têm a palavra, mas não têm o Espírito da palavra, que é o próprio Senhor Jesus, no controle da sua vida. Por isso não experimentam a vida. Por isso não conseguem viver a vida, porque está só na doutrina, está só na lei, está só na letra, e a letra mata. Mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Por isso Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. A vida é a ressurreição em Cristo. João 11, 25, 26, Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, nunca morrerá. Nós precisamos morrer, e pelo caminho que é Jesus, a morte, a cruz, para morrer. Porque quando nós morremos com Cristo, nós também ressuscitamos com Cristo. E então nós temos a vida. Por isso, lá em 1 João capítulo 5, versículo 12, nós já vamos encerrar com esse texto. João vai dizer, quem tem o Filho de Deus,
tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Crê em Jesus. Permita que Jesus habite no seu coração, controle a sua vida. E então você terá a vida. Então você terá a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, tem o caminho. Quem tem o Filho, tem a verdade. Mas quem não tem o Filho, não tem a vida. Não tem a verdade e não tem o caminho. Ou seja, não tem nada. Porque Deus quis que toda a plenitude, né, habitasse em Cristo. Por isso, quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Você quer viver sem medo? É só tendo Jesus. É só estando em Jesus. É que vai ser possível. No mundo nós teremos aflições. Mas Jesus falou, não tenham medo. Não tenham medo. Creiam em mim. Creiam em mim. É só crendo em Jesus, irmãos. É que nós vamos desfrutar de toda a vida que Deus nos deu através de Cristo Jesus. Amém? Quem tem o Filho, tem. Quem não tem, não tem, nunca terá. Porque a vida é só através do Filho. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Se você ainda não tem o Filho de Deus no seu coração, controlando a sua vida, você precisa ter. Porque se você não tem o Filho, você não tem vida. Você está morto espiritualmente. E como diz lá João 3,17, está condenado. Que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Ele disse que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é condenado. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Quem não tem Jesus já está condenado. Por isso Deus te amou, Deus enviou Jesus. Você precisa ter Jesus, porque Ele é a vida. Se você ainda não tem Jesus, creia na obra que Ele fez lá na cruz por você. Entregue a tua vida a Ele. E certamente você vai ter e experimentar essa vida que só Cristo pode te dar. Não é a religião, não é lendo a palavra, é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém?